Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, estamos meditando na leitura do profeta Daniel nessa semana que se passou e nessa semana de hoje, caminhando para o final. Hoje nós queremos fazer a leitura de Daniel, capítulo 11, e nós vamos ver como Daniel vai relatar um pouco mais das revelações que ele recebeu após ele ter uma visão do próprio Senhor Jesus e um anjo vem para lhe anunciar o entendimento dessa visão que ele teve e das coisas que aconteceriam no futuro. Observe que ele vai relatar conflitos entre reis que surgiriam nos anos e nos séculos após o período em que Daniel viveu com os exilados de Judá na terra da Babilônia. Existe um paralelo entre aquilo que Daniel escreveu no Antigo Testamento e se cumpriu nos próximos anos e séculos com aquilo que o evangelista João também escreveu no seu Apocalipse, o último livro da Bíblia, para nos mostrar da parte do Senhor aquilo que aconteceria também no final dos tempos. Especialmente um chamado para nós, os que cremos em Deus, que queremos viver a vontade de Deus, estarmos cientes de que haveria tribulações, dificuldades, e nisso nós somos chamados a confiar no cuidado de Deus e perseverar na fé. Sim. E no capítulo de hoje a gente vai ver também reinos lutando contra si, engano, tentando ter mais poder do que o outro, coisas que nós continuamos vendo até hoje também, governos tentando ser mais poderosos do que outros. E outra coisa que nos chama muito a atenção é como aqueles que temem ao Senhor têm um chamado de Daniel, do Senhor, através da vida de Daniel, para permanecerem fiéis até o fim. Então, que Deus venha com essa graça que nós possamos, mesmo em tempos difíceis, mesmo com governos, tentando um ser mais poderoso do que o outro, Sim. tentando se sobressair, que nós possamos estar buscando ao nosso Deus, estarmos fiéis e conhecer Deus de verdade, porque nós vemos que os que não conhecem Deus, os que não são firmes com Deus, eles vão se perder nesses tempos de dificuldade, de angústia, de tudo isso. Então, que nós possamos olhar para Deus e saber que Ele é a nossa fonte. Sim, o Senhor Jesus nos alertou de que passariam os céus e a terra, os governos, todas as circunstâncias ao nosso redor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso essas palavras proféticas e apocalípticas são dadas tanto em João, no Apocalipse de João, quanto nesse livro de Daniel, para nos alertar especialmente a perseverança, porque Deus tem cuidado de nós. Amém. O Senhor Jesus também disse que nós enfrentaríamos dificuldades, Ele disse para nós permanecermos, porque no mundo teríamos aflições, mas Ele disse, tenham um bom ânimo, permaneçam firmes, porque eu venci o mundo. Então essa palavra de Deus traz esperança verdadeira ao nosso coração, nos mostrando que a vida não é fácil para ninguém. Se você quer viver a vontade de Deus, a vida não será fácil, não será um mar de rosas. Se você quer viver, ou para aqueles que têm escolhido viver fora do propósito de Deus, conforme a sua própria mente, a vida também não é fácil. Mas existe uma promessa de cuidado de Deus e de recompensa eterna para aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus. Mas o mais importante é que tanto o Apocalipse de João quanto as revelações apocalípticas de Daniel revelam especialmente a pessoa de Jesus. Tenha sempre isso em mente, o Apocalipse e as suas mensagens, mais do que anunciar eventos futuros, o livro de João, o Apocalipse de João começa dizendo revelação de quê? Revelação de Jesus Cristo. E aqui também, como nós começamos a ler esses últimos 3 capítulos de Daniel, ontem nós lemos no início dessas revelações, a primeira coisa que Daniel vê é a pessoa do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 11 e ao final queremos também orar pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. Vamos pedir ao Senhor entendimento. Sim. Muito obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra, pelos alertas que vêm do Senhor, pela sabedoria que recebemos. Eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos as tuas palavras, abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei e nos dê um coração de entendimento e rendido, Pai, de forma humilde na tua presença para ouvir e obedecer as tuas palavras. Seja o nosso Mestre Espírito de Deus, nós recebemos tua palavra com alegria e gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim então, Daniel, capítulo 11, isso é uma continuação do que nós lemos ontem no capítulo 10. No primeiro ano de Dário, o Medo, eu o ajudei e lhe dei apoio.
Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e o quarto será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu reino se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o seu reino não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte, que ele governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Ela será entregue à morte, bem como as que trouxerem o seu pai, aquele que apoiava naqueles tempos. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza do rei e lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal, os seus utensílios valiosos de prata e de ouro e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá os domínios do rei do sul e retornará à sua própria terra. Os seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação que passa e volta, levando a guerra até a sua fortaleza. Furioso, o rei do sul marchará para combater o rei do norte, que enfrentará como um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte retornará e reunirá outro exército maior do que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Vários comentaristas vão tentar identificar quem são esses reis, mas na verdade é muito difícil saber exatamente quais são esses reis do norte e esses reis do sul, que numa sequência, um após o outro, se atacam e tomam poder sobre aquela região. É bem verdade que nós sabemos de alguns grandes impérios que aconteceram. Para você que gosta de história, talvez você possa identificar alguns desses reis, mas é bastante difícil saber exatamente qual é esse rei do norte, qual é esse rei do sul. Mas Daniel está falando da parte do Senhor, na verdade recebendo o entendimento desse anjo que veio para lhe esclarecer o que aconteceria nos anos e séculos que se seguiriam após o império da Babilônia. No verso 14 diz: naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Dá a entender aqui dessa terra magnífica como sendo a própria região ali do Oriente Médio, ao redor da terra de Israel. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o seu reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância e a arrogância dele, e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. O seu sucessor enviará um cobrador de impostos
para manter o esplendor real. Contudo, em poucos dias ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este virá com facilidade e tomará posse do reino por meio do engano. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem os seus pais nem os seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e a sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará, mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Fica claro também nessa profecia dada a Daniel que os anos que se seguiriam até a vinda do Messias não seriam um período de paz na terra, em que a Babilônia continuaria governando, ou o Império Persa permaneceria no poder por muito tempo, ou o Egito se tornaria novamente uma potência, mas haveria essa polaridade entre reinos do norte e reinos do sul guerreando um contra o outro. Diz no verso 26, mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. O seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com o coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará com grande riqueza para sua terra, mas o seu coração estará voltado contra a terra santa. Aqui acredita-se que esse rei... Santa Aliança. Né? Santa Aliança. Sim, essa provavelmente seja um dos tipos ou daqueles que vão representar o anticristo, que também virá no final dos tempos antes da volta, do retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então derramará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. As suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo a abominação desoladora. Com lisonjas corromperá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Que a mensagem de perseverança, se nós de fato confiamos no Senhor, nós permaneceremos com firmeza. É lógico que Daniel está recebendo uma revelação sobre o que aconteceria nos anos e séculos imediatamente após o Império Babilônico, mas a história se repete. E assim como nós podemos aprender com a história, nós aprendemos com essa profecia a mensagem de perseverança do povo de Deus. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. 33. Aqueles que são sábios dentre o povo instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão, para que entre eles sejam refinados. Aqui mostra um período de prova mesmo entre o povo de Deus. Alguns dos sábios ou dos que confiam no Senhor tropeçarão, para que entre eles sejam refinados, purificados e alvejados, até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. E conclui falando sobre o rei arrogante, a partir do verso 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas.
contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus que as mulheres preferem, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar adorará o Deus das fortalezas, a um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro. Olha que interessante, diz que esse governante não iria temer nenhum Deus a não ser o Deus das fortalezas. E então a ele seria dado poder para conquistar fortalezas. Ou seja, a partir dessa aliança com o ídolo, com o espírito maligno, esse governante conseguiria influência específica sobre essa área a qual ele se dedicaria, que seriam as fortalezas. Mas é lógico, esse poder teria uma duração de curto prazo. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e repartirá a terra como recompensa. Quer tentar ler um pouquinho? No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros de guerra, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá seu poder sobre muitos países, nem o Egito escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito, os líbios e os coxitas, e eles se submeterão. Conclui dizendo, contudo, informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. Irado partirá para exterminar e separar para a destruição muita gente. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o recorrerá. Socorrerá. Ninguém o socorrerá. Assim como a palavra de Deus nos instrui a confiarmos em Deus e perseverarmos na fé no Senhor Deus, ela mostra repetidas vezes que aqueles que prosperarem devido à sua aliança com outras pessoas, ou aqueles que prosperarem devido à sua devoção a ídolos, terão um sucesso de curto prazo, e no momento da sua queda, do seu abate, não haverá ninguém para o socorrer. Essas palavras de Daniel, então, assim como o Apocalipse de João, servem de certa forma para nos mostrar eventos que estão por vir, mas especialmente uma revelação da pessoa de Jesus e um chamado para nós aprendermos e perseverarmos em meio às adversidades para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Queremos orar pelas nossas famílias, vamos colocar diante do Senhor qualquer assunto que tenha te preocupado, que tenha pesado sobre o seu coração nesses dias. Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você. Amém. Pai, muito obrigada. Nós queremos colocar as nossas vidas, as nossas famílias, tudo que nós somos, Pai, diante de Ti. Pedindo, Pai, ajuda-nos a conhecer a cada dia mais e mais o Senhor e permanecermos firmes, Pai, fiéis, mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, daquilo que muitas vezes vem, Pai, tentar nos abater. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, aquele que veio para nos consolar, nos ajudar e nos ajudar a viver a vida que o Senhor tem para nós, nos ensine a respeito de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço que hoje mesmo o Senhor venha, Pai, restaurar as nossas saúdes, restaurar, Pai, aquilo que precisa ser renovado, transformado dentro dos nossos lares, ajudar-nos, Pai, a sermos fiéis e fiéis até o fim, fiéis aonde nós estivermos, Pai. Onde o Senhor tem nos plantado, ajuda-nos, Pai, a permanecermos olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte de alegria, o Senhor é a nossa fonte, Pai, de sabedoria, o Senhor é a nossa fonte, Pai, a nossa provisão, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o
nosso Salvador, os nossos olhos, Pai, se voltam para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, Pai, qualquer tipo de desafio que está diante de nós no dia de hoje, nós colocamos diante de Ti. Pai, livra-nos de olhar para homens, como aqui tantas pessoas, Pai, foram enganadas pelas autoridades, pelos reis, pelos poderes. Ajuda-nos, Pai, a tirar os olhos daquilo que o homem pode fazer e ajuda-nos a olhar para Ti, Sim, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. Ajuda-nos, Pai, a colocar a nossa fé em Ti, a nossa esperança em Ti, os nossos olhos em Ti. E assim como diz a Tua palavra, que aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria, e os seus olhos não, Senhor, contemplarão, Pai, decepção. Então nós olhamos para Ti, Pai. Nós olhamos para o Senhor e pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Pai, nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos, Pai, nos desafios. Ajuda-nos naquilo que as nossas famílias têm precisado de ajuda. Então, que o Senhor venha, Pai, assim como eu peço sobre a vida daqueles que estão aqui e precisam de um toque, Pai, no seu corpo físico. Assim eu também peço sobre o meu, Pai, que todo esse seja resfriado, Senhor, a garganta, que o Senhor venha renovando também o meu corpo físico, venha renovando o corpo físico, como eu vi da minha sogra, que está aqui, da Silvia. Senhor, tocando, Pai, do alto da cabeça à ponta dos pés, e cada um, Pai, que precisa hoje do Teu toque de cura física, o Teu toque de cura emocional, ou do Teu toque de cura espiritual, Pai. Nós clamamos a Ti, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Libera, Pai. Vem com os Teus rios, Pai, lavando, purificando e nos transformando. Nós Te amamos, Pai, e colocamos esse dia, Pai, tudo que nós formos fazer nas Tuas mãos, pedindo o Teu fluir, Pai, a Tua sabedoria e os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças Te damos, Pai. O Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós. E essa palavra hoje é um chamado a perseverarmos pela fé. Obrigado por acompanhar conosco, por compartilhar com outros que também possam ser abençoados com esse momento de oração e essa leitura bíblica. E amanhã nós estaremos de volta aqui para concluir a leitura de Daniel. Amanhã é o último capítulo, um capítulo bem apocalíptico, né? Mostrando curtinho, com muitas conexões até mesmo com o Evangelho de João. Não o Evangelho de João, com o Apocalipse, escrito por João. Então, que Deus abençoe. Mais um livro que nós vamos concluir amanhã. Então, esperamos vocês amanhã. E que Deus abençoe muito o seu dia. Sim, Deus abençoe sua vida e sua família. Nós amamos vocês. Um abração.